Peças raras. E vamos lá, né? Vamos falar de livros também, desses clássicos, e quem vai trazer essas versões em podcast é o professor Marcelo Abud. Hoje pode, com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está nos acompanhando por aqui. Muito bem. Abud, temos alguma dica de podcast para quem agora entrou nesse segundo semestre só pensando em vestibular, por exemplo? Temos uma dica, é um podcast que já existe há bastante tempo e é um grande sucesso. Eu posso falar isso porque eu estou envolvido na produção dele, né? No Instituto Claro, nós temos uma sessão que é o Livro Aberto, que eu já tive a honra de entrevistar o Marcelo Duarte algumas vezes. Nós tivemos aí uma repercussão muito bacana. E no caso do Livro Aberto, sempre, todo ano, a gente vai renovando as listas da FUVEST e Unicamp. Ou seja, todos os livros que vão entrando para essas listas, normalmente tem 3, 4 que são mudados, né, a cada ano, a gente acrescenta nos áudios e vai criando, então, esse livro aberto com todos os livros que são pedidos, solicitados tanto pela FUVEST quanto pela Unicamp. Então, nós já temos todos eles produzidos. Quem estiver estudando, são podcasts que a maioria deles conta com participação dos professores do Sistema Anglo de Ensino, que são ótimos, né? São muito bem humorados, trazem conteúdos excelentes. Então, são análises que dão muitas dicas, não só para quem vai prestar o vestibular, mas o que é o nosso público principal, na verdade, no Instituto Claro, para professoras e professores que vão falar com os alunos sobre essas obras, sobre esses livros. Legal. Então, a ideia Dá exemplo das novidades, então, Abud. Então, nesse ano aqui de 2023, alguns livros que são novidade. O Dois Irmãos, do Milton Ratum, entrou na FUVEST, né? E nós conversamos com o Milton, foi um papo muito gostoso, é muito interessante. Esse livro, Dois Irmãos, e o fato do ambiente da Amazônia, como ele traz toda essa cultura, né, para nós nos ambientarmos. Acho que tem muita sensorialidade, né? A gente sente cheiros, a gente sente sabores com as descrições que o Milton Ratum faz desse ambiente amazônico em Dois Irmãos. Então tem lá uma entrevista com ele. E tem um áudio também que acabou de ser publicado muito recentemente, de um livro que eu estou até com ele aqui, não sei se dá para ver, né, aqui que é o Nós Matamos o Cão Tinhoso, de um escritor que é moçambicano, que é o Luiz Bernardo Ronuana. É um livro que ele foi escrito nos anos 60, né? Durante o período em que Moçambique estava lutando pela independência de Portugal, e 10 anos depois isso se concretizou, e o livro ele chamava muito a essa luta, né, por essa independência. Então é muito forte, muito bacana. Tem muita coisa aqui, assuntos que até hoje nos são caros, né? Eu digo nós, até aqui no Brasil, porque nós temos todas as questões de preconceitos e de violências e tudo mais que estão presentes aqui nos contos do Nós Matamos o Cão Tinhoso. Então esse é um outro áudio, esse foi feito com um professor que é do Sistema Anglo de Ensino, que cria conteúdos para o Sistema Anglo de Ensino, que é o Fernando Marcílio, que está em outros áudios também. Ele é mestre em teoria literária pela Unicamp. Então é muito bacana. Eu separei até um trechinho desses dois que eu falei, tem um trechinho com o Milton Ratum, que eu acho que a gente poderia ouvir. No caso da FUVEST, é um dos destaques desses áudios do livro aberto do Instituto Claro. Vamos rodar.
literatura é também um instrumento de conhecimento da realidade. Ela é humanizadora, por suas contradições, inclusive. Os dois irmãos têm suas virtudes, e não são muitas, né? Mas tem muitos defeitos também. Eu não escrevi para exaltar uma família, ao contrário, para mostrar as tensões, os conflitos, a exploração de uma mulher indígena também. Eu acredito que um jovem com uma leitura orientada vai extrair muita coisa do romance. A questão de Manaus, do conflito familiar, da imigração árabe para a Amazônia, que pouca gente sabe como se deu isso, né? Se deu no Brasil todo. Bom, eu sou Milton Atum, sou escritor, nascido em Manaus. Livro aberto. Obras e autores que fazem história. Muito legal, Abud. E pelo que você conta, nós temos aí material dos grandes autores da língua portuguesa, né? De outros vestibulares também. Então você vai ter Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, né? Deve ser um conteúdo assim realmente espetacular, né? Isso, a FUVEST ela vai muito nessa linha, né, dos grandes clássicos da literatura em língua portuguesa. Então ela ainda tem uma visão mais tradicional para a lista da FUVEST. Então tem tudo isso que você falou, tem Cecília Meirelles com o Romanceiro da Inconfidência, por exemplo, tem Fernando Pessoa também, né? É muito bacana acompanhar, mesmo quem não vai fazer vestibular, não está envolvido com isso, é sempre bom ouvir, né, esses conteúdos sobre literatura por pessoas que estudam a fundo essas obras. E também, em anos anteriores, eu entrevistei o Mia Couto, por exemplo. Esse áudio continua lá nessa lista. Eu vou depois dar aqui como as pessoas encontram todos eles de uma maneira muito simples. E também o Bernardo Guimarães, por exemplo, que fala sobre Nove Noites. O Pepe Tela, que é um angolano, que também esteve envolvido nessa questão toda da luta pela independência do seu país, né? Então, são áudios muito ricos, isso tudo falando de FUVEST. E aí nós temos uma outra playlist, né, com livro aberto, com livros da Unicamp. Isso também está lá no Spotify, eu criei 2 playlists. A maneira mais fácil de chegar a essas playlists é procurando no Google, né? Você vai lá no Google e coloca livro aberto, livros Unicamp, e Spotify. E livro aberto, livros FUVEST, Spotify. Coloca lá na busca, você vai chegar nessas playlists, pode ouvir pelo Spotify ou pelo próprio navegador, né, de internet. E aí, no caso da Unicamp, já tem uma outra pegada, viu, Marcelo Duarte? Que são livros um pouco mais contemporâneos. A Unicamp ela tem sido revolucionária, digamos assim, nessas listas. Sobrevivendo no Inferno, por exemplo, que virou o livro, né, com as músicas do Racionais MC. É uma coisa muito bacana, você ler aquelas letras tem um outro peso, tem uma outra conscientização, né, a gente incorpora muito mais a mensagem. Agora em 2023, para essa lista, 10 canções de Cartola. É uma coisa divina. Eles selecionaram 10 canções, né, da obra do Cartola, e aí nós fizemos, por exemplo, um áudio com o Walter Garcia, que é músico e professor da USP, analisando essas canções. Eu gerei 2 produtos daí, na playlist lá, Livro Aberto, Livros Unicamp, Spotify, vai ter tanto o áudio do Instituto Claro, como um outro que eu produzi para o Peças Raras, com 1 hora de duração, porque não dá para perder uma análise tão completa como a que o Walter Garcia faz. É uma delícia de ouvir. Então esse eu aconselho muito, né, 10 canções de Cartola dentro dessa playlist também. Então a Unicamp está criando outras formas de ver essa lista de livros do vestibular. Uma outra novidade, essa é inédita em vestibulares da FUVEST e da Unicamp, um livro de literatura clássica mundial traduzido para o português. Entrou para a lista da Unicamp agora o Alice no País das Maravilhas, Marcelo Duarte. Você sabia disso? Não sabia, mas esse livro é espetacular, eu recomendo. Eu tenho a versão que eu li aqui sublinhada, né? Gosto demais.
É, Eu não todo esse sabia disso, não. nonsense, essa magia, né? É muito interessante. E para nós adultos, inclusive, né, Marcelo Duarte? Sim, sim, é um livro que eu recomendo. Eu tenho a minha ediçãozinha aqui guardada e ó, toda sublinhadinha. Agora, E com quem você falou para pois é, fazer análise do Alice do País das Maravilhas? é bem curioso mesmo. Eu lembro que tinha uma sessão que você falou com vários xarás seu, né? Você falou com o Uhum. Marcelo Duarte, que tinha tudo quanto é profissão. E eu encontrei, nesse caso aqui, a grande referência para falar nisso, para falar sobre o Alice no País das Maravilhas no vestibular da Unicamp, é uma pessoa que estudou na Unicamp, estudou letras, depois fez mestrado, doutorado na Unicamp, é, é colaboradora da Unicamp, que é a Marcela Abud. Ah, não. É, sim. Sério? Pois é. Você sabe que quando eu levei esse nome como proposta de pauta, fizeram essa mesma reação. Acharam que eu estava tirando sarro. Não, mas é a Marcela Abud. Você mesmo se entrevistou fazendo voz em falsete. Pois é, eu tenho imagens, não sou eu, não sou eu. E não Mas é ela é criado da em família, inteligência. Budi. Você conhece ela? Não conhecia. Realmente eu fui fazer a pesquisa assim, encontrei no canal da Unicamp uma participação, uma palestra dela falando sobre o Alice no País das Maravilhas e falei, tem que ser a Marcela Abud. E foi a Marcela Abud. Eu conversei com ela sobre esse primeiro livro traduzido que foi incluído na lista da Unicamp agora em 2023. Incrível, né? É sensacional essa história. Então, e aí, assim, também na lista da Unicamp, um outro destaque a gente falou, por exemplo, do Ronuana, né? Ali dessa questão da independência, tudo tal, e trazendo aqui para o Brasil uma escritora que tem sido reconhecida mundialmente é a Conceição Evaristo, falando dessas questões todas que têm a ver com a nossa colonização e tudo mais. Então, o Olhos d'Água, que é o livro da Conceição Evaristo que está na lista da Unicamp, ele traz muito do que é chamado de escrevivência. É um termo associado à Conceição Evaristo, né? Que é justamente essa questão de quando ela fala de uma situação vivida por pessoas como ela, né? Assim, o olhar é de quem viveu a situação e não de quem está. Por exemplo, vamos supor, uma empregada, quando aparece no livro da Conceição Evaristo, é a empregada contando a história dela, não é alguém que está naquela casa contando sobre o quarto da empregada. É o ponto de vista de quem viveu, por isso a escrevivência, né? Então, nós conversamos tanto com a Conceição Evaristo, eu entrevistei a Conceição num evento de literatura muito interessante, então tive esse contato, ela fala sobre essa escrevivência, e uma análise da professora da UFRJ, a Fabiana de Pinho, que é excepcional, é uma estudiosa da Conceição Evaristo, que traz um olhar muito bacana sobre esses contos do Olhos d'Água. Tem um trechinho que eu separei com a Conceição Evaristo e com a professora Fabiana de Pinho também, para ilustrar o que as pessoas vão encontrar nesses podcasts do Livro Aberto. Então vamos ouvir. Tanto a escolha temática do texto não literário, como aquilo também que eu elejo para fazer literatura, tudo isso é profundamente marcado pela minha subjetividade, que é a experiência vivida pelos africanos e seus descendentes no Brasil, porque cada personagem, lavadeira, criança perdida, na verdade eu consigo trazer a humanidade desses personagens para o texto. Então eu vejo Olhos d'Água, né, como um livro que fala de humanização de pessoas, humanização de personagens negros, humanização de modos de ser, humanização de existências. Meu nome é Fabiana de Pinho, sou doutora em Literatura, Cultura e Contemporaneidade e professora de língua portuguesa no IFRJ aqui no Rio de Janeiro. E Abud, duas perguntinhas rápidas para a gente terminar, duas curiosidades que eu tenho. A primeira é que tem um monte de molecada que, quando recebe como trabalho fazer uma leitura tal, não quer saber do livro, vai direto nos resumos da internet. Quem ouvir os podcasts do Livro Aberto também dispensa a necessidade
de leitura ou não? É uma coisa complementar? Como é que é? Primeiro que não dispensa, depois que é justamente para estimular que leia. Então, Ouviram? eu acredito... Ouviram? É isso. Na verdade, assim, vai ajudar bastante, né? Eu acho que, assim, como uma aula de literatura nos ajuda, nos dá um guia, né? Traz ali olhares, traz perspectivas que são interessantes para quem está estudando, sim. Pode até trazer alguma coisa que caia no vestibular. A gente pede dicas para esses professores. Mas não é essa a ideia. A ideia é que são áudios que despertam para a leitura. Então você vai ficar tão encantado com o que você vai ouvir ali, né? Com pessoas que são, como eu falei, profundas estudiosas daqueles assuntos, que você vai querer ler. E no caso da Unicamp, especificamente, Marcelo Duarte, são livros... A Unicamp, por exemplo, ela escolhe, às vezes, um único conto do livro. Ela escolhe um trecho, não o livro inteiro. Então, a Unicamp, eu acho que tem uma preocupação de fazer as pessoas realmente lerem, né? Não são livros muito extensos. Então, vale também ter essa adequação, né? Eu acho que os vestibulares estão começando a dar essa virada em pensar também em como encantar e não afastar a leitura. Porque se você coloca leituras muito complexas num momento em que a pessoa está tão tensa, ela vai ler para decorar algumas coisas, ela não vai ter esse envolvimento. Então, os áudios, eles servem muito para ajudar, para despertar, e acredito que ao ouvir, você vai querer ler. Eu sou assim, cada pauta que eu faço, eu pego o livro, vou e devoro, porque é muito gostoso, com toda essa contextualização, você entender melhor aquilo que você está absorvendo. Segunda pergunta. Quando você ligou para a professora Marcela Abud, ela atendeu, aí você falou, é Marcela Abud? Ela falou, sim. Quem é? Você falou, Marcela Abud. Ela falou, engraçadinho, desligou ou não? Ela continua a conversa. Então, o primeiro contato, até imaginando que isso pudesse acontecer, eu fiz por e-mail. Então, já fui preparando. Mas quando a gente realmente começou a conversar, foi muito estranho. Porque, como você já participou dos áudios, eu sempre começo pedindo para a pessoa se identificar no áudio, né? Dizendo o nome e falando sobre o que tem a ver com aquele assunto ali e tal. E quando ela falou, eu sou Marcela Abud, e quando fala Marcela Abud, Marcelo Abud, Marcelo Abud, eu mesmo, quando falo Marcelo Abud, não faz muita diferença, né? Porque junta ali as vogais e fica... Não, falei, não, peraí, eu não sei se está muito claro. Eu quero ver quem ouvir se vai também ter essa confusão toda, né? Mas, enfim, é uma coincidência, né, ou uma confluência, como eu aprendi aí em uma das produções que eu fiz com o Nego Bispo, né, essas confluências, as coisas que vão num rio e acabam se encontrando. E foi muito gostoso falar. É uma pessoa incrível. E o mais legal, assim, ela tá com... Quando ela fez a palestra para a Unicamp, que eu assisti, e que foi o que me motivou a convidá-la, ela estava grávida. E agora ela está, quando ela deu a entrevista, com o filho de 1 mês. Então você imagina, a gente gravou num domingo às 11 da manhã, porque aí o pai foi passear com a criança, né? E a gente pôde conversar um pouco, mas esses momentos que a gente vai encontrando para produzir o material também. Mas não chama Lucas, não? Não, não chama Lucas. Eu vou falar aqui, mas com medo de errar, eu acho que é Ulisses. Tem a ver com literatura, né? Muito bom. Valeu, Abudi. A gente conversa mais a semana que vem, tá bom? Valeu, grande abraço. Até semana que vem. Até semana que vem. Grande fim de semana. Tchau. Igualmente. Tchau. Peças raras.